Hoje nós vamos ver esse segundo passo da técnica RIR. Segundo passo da técnica RIR. Esse I é de interagir. Então, você vai aprender Libras, vai se desenvolver, você precisa interagir com o surdo. Como você vai interagir com o surdo? Vai interagir sem medo e sem vergonha. Então vamos lá, medo. Quais são os medos que geralmente as pessoas têm quando estão, né, conversando em Libras? Tenho medo de errar, tenho medo de esquecer, tenho medo de passar vergonha, o medo de travar, né? Porque assim, errar é quase que automático, né? A cabeça entende, sabe o que é para fazer, mas a mão não obedece. Muitas vezes é isso que acontece. Quem nunca passou pela tentativa de falar um oi, né? Que é o o aqui e o dedinho levantado. Aí a gente ergue o indicador, a gente ergue o polegar, a gente ergue todos os dedos, menos o dedinho, não é? Bom dia. O dia também não vai. Então, assim, a gente se confunde e tem medo de fazer isso. Vergonha de confundir os sinais, da mão não obedecer, de fazer caras e bocas, porque até esses tempos atrás, né, durante a pandemia, teve algumas lives que o pessoal printou o rosto dos intérpretes. Quem viu isso? Printou o rosto dos intérpretes e foi meme para todo lado, né? Com aquelas caras e bocas que a gente faz enquanto a gente está fazendo Libras. Pessoal do TikTok que está entrando, sejam bem-vindos. No TikTok eu posto muito vídeo falando sobre essas confusões que acontecem quando a gente está aprendendo língua de sinais. Até meu marido ele está assistindo, por isso que eu vou contar esse episódio. Tem um vídeo que eu postei a pessoa confundindo, né, o sinal de Jesus, que é aqui, ó, e o sinal de namorado. Quando a gente estava namorando, eu já sabia língua de sinais, já tinha amigos surdos, já tinha contato com a comunidade surda. E aí o meu marido, né, quando a gente começou a namorar, ele falava para todo mundo que ele era o meu Jesus. Ó, eu sou o Jesus dela. Eu falava, não, ele é meu namorado. Então, quem que não erra, quem que não passa por essas vergonhas na língua de sinais, não se desenvolve. Isso é fato, porque assim, se a gente achar que a gente só vai desenvolver, só vai falar quando a mão estiver obedecendo, quando o raciocínio for rápido, a gente acaba se prejudicando, a gente perde oportunidades de se desenvolver, né? Então, medo, vergonha sempre vão acontecer, vai estar presente na vida da gente, e como a gente vai lidar com isso? É o que a gente vai aprender na técnica de hoje, né? O que você precisa saber com relação a esse medo, a essa vergonha que a gente sente? A maioria dos surdos gosta muito de ensinar. Quanto mais pessoas souberem Libras, melhor para eles. Quando eu estava aprendendo, tem um surdo que ele pegava na minha mão, assim, ele via que não estava obedecendo, ele pegava na minha mão, colocava na configuração certinha para eu conseguir desenvolver. Então, eles ficam felizes. Ontem a gente aprendeu, por exemplo, que quando a gente não está entendendo, a gente fala, repete, por favor. Depois eu vou fazer esses sinais que eu acho que nem todo mundo consegue ver, né, quando eu compartilho a tela. Mas a gente aprendeu, repete esse sinal. Então, pode pedir para repetir 10 vezes, 20 vezes, não vai ter problema. Eles repetem, faz devagar, faz de um jeito diferente, até a gente conseguir aprender. Outra coisa, errar faz parte de qualquer aprendizado. Então, a gente vai aprender uma receita, a gente vai errar. A gente vai aprender uma função no trabalho, a gente vai errar. Tudo que a gente vai aprender, a gente vai errar. Agora, um ponto muito importante que a gente tem que entender é que Libras é a imagem do pensamento. Quanto mais rápido a gente aprender a pensar em Libras, mais fácil vai ser o desenvolvimento. Agora eu vou parar aqui o compartilhamento para conversar com vocês sobre isso. Libras é a imagem do pensamento. Então, quando a gente está com a ideia aqui na cabeça da gente e a mão não obedece, calma. Pensa naquilo ali que você quer transmitir e tenta transformar aquilo ali numa imagem. É isso.
E aí, como que a gente faz isso? Por meio da expressão corporal e facial, a famosa mímica, né? Então, às vezes a gente fica, não, eu tenho que saber o sinal de tudo, tenho que fazer todos os sinais, tenho que ser fluente. Calma, tenha calma. No começo, é super normal a gente esquecer, a gente errar, a gente confundir os sinais, não tem problema. E aí transforma aquilo ali que você quer dizer em uma imagem para o surdo. E muitas vezes isso acontece de uma forma natural. Ontem a gente até viu, né, por exemplo, quando a gente vai falar para o surdo que a gente não sabe muito Libras, a gente sabe só um pouquinho. Como que a gente vai dizer isso? Precisa saber o sinal? Não! Quando você está interagindo com outra pessoa, com um ouvinte, você quer falar que é um pouquinho. Como que é o gesto que você faz para um pouquinho? Não é assim? Na língua de sinais vai ser a mesma coisa. Então, às vezes, a gente fica tão preso achando que tudo vai ter um sinal, que vai ser uma coisa, né, espetacular. E não, às vezes aquele básico que a gente já faz por espontaneidade mesmo, né? Porque tem gente que gosta de falar com as mãos, os gestos que a gente faz já podem ser incorporados na Libras e a gente consegue transmitir a nossa mensagem. Então, grava isso. Libras é a imagem do pensamento. Depois, com o tempo, a gente vai desenvolvendo. Tem que ter vocabulário, não estou dizendo que não, né? A gente tem que aprender os sinais certinhos das coisas. Tem as variações regionais, então, no meu curso eu procuro ensinar o máximo de variação regional que tem. Mas tem sinais que, assim, eu não sei, né? Talvez não sei de onde são as pessoas que estão aqui. O Ismael, o que eu sei que é de mais longe de mim aqui, né? E aí tem muitos sinais que lá onde o Ismael mora são feitos totalmente diferentes do que eu faço aqui. Tudo bem, contanto que você entenda a gramática, a estrutura, os parâmetros da Libras, aí a variação não tem problema. No português isso não acontece também? A gente fala mandioca em um lugar, macaxeira em outro, aipim em outro, e tudo bem, a gente sabe do que está falando, né? Quem mora ali naquela região. A gente fala biscoito e bolacha, e tá tudo certo. A gente sabe que bolacha que é o certo, mas a gente aceita o biscoito também. Então vamos lá, como que a gente vai interagir com o surdo? Ora, interagindo. Então é aquilo que a gente estava falando, grava isso, gente. Libras é a imagem do pensamento. Essa foi assim a melhor definição que eu já vi na minha vida do que é Libras, é a imagem do pensamento. E aí, aquilo que está na sua mente, você tem que transformar numa imagem. E às vezes é só fazer o que você já está acostumado, como eu sempre falo. Tem aqui, ó, essas 4 expressões, vamos dizer, né? Que às vezes a gente, numa conversa, né, casual, às vezes para puxar assunto, né, com o ouvinte, a gente faz isso também, não faz? Ah, tá muito calor hoje, hein? Então, assim, é natural, né? A gente conversar, usar esse tipo de conversa. Aí eu vou interromper aqui, vamos ver se alguém vai querer ajudar a gente nessa, né? Você não sabe os sinais disso. Hoje tá muito calor. Como que você falaria isso? Usando os recursos que você tem. Caso você não sabe o sinal disso, como que você falaria isso numa expressão natural? Simples assim, ó. Tá calor. Tá muito calor. Se a gente fizer isso aqui né? A gente não sabe muitos sinais ainda, isso aqui já quer dizer tá muito calor. Talvez, né, com o tempo e observando assim o jeito que os surdos fazem, talvez você vai perceber o surdo fazendo isso aqui, ó. Quem já viu esse sinal aqui? E que ideia isso aqui dá? Quem gostaria de falar pra gente? Tá suando. Então tem o calor, né? Tá um calor. E tem isso aqui, ó. Aqui, meu Deus, tá muito calor. O suor tá descendo aqui, ó. Então talvez você veja o surdo fazendo isso aqui, ó. Também quer dizer que tá muito calor. Com o tempo, você observando o jeito que o surdo faz, isso aqui é natural, né? Então, assim, por isso que eu foco muito nisso no meu método, no meu curso. Eu gosto de ajudar as pessoas nisso. Porque talvez a gente fica preso achando que tem que falar, né? Nossa, hoje
tá muito calor, muito calor. Já estou usando natural. Hoje tá muito calor. Mas não, o surdo não fala assim. O jeito natural de falar não é esse. Talvez ele vai fazer essa expressão aqui. Aí se eu vejo um surdo fazendo isso aqui, eu falo, o que é isso aí? Não sei. Não, é o jeito natural de falar, gente, ó, tô derretendo. Já a gente não fala, ai, tô derretendo. Pronto. A outra situação lá que eu coloquei, que cheiro ruim. Como que você falaria isso? Tá um cheiro ruim aqui. Faz, Elaine, por favor. Eu faria assim, ó. Olha, cheiro ruim, meu Deus. Deu Já quer dizer, aí, né? deu para sentir pelo Zoom o cheiro ruim. Pronto, já passou a ideia. Com o tempo, você vai se desenvolver, você vai aprender mais sinais, e aí você talvez veja o surdo fazendo desse jeito aqui, ó. Que cheiro ruim. Ó, que cheiro ruim. Aí alguém pode virar e falar assim, mas isso aqui é o sinal de lixo. Eu sei que isso aqui é o sinal de lixo. Onde eu moro, isso aqui é lixo. E que cheiro que lixo tem? Não é um cheiro ruim? Então, isso aqui é para lixo, é para podre. Essa carne aí tá podre, hein? E ó a expressão facial, ó. Isso aí tá podre. Esse sinal aqui abrange muita coisa. Outra coisa, não gostei desse doce, ou não gostei dessa comida, não gostei do que quer que seja, né? Você experimentou, alguém te ofereceu, você experimentou, te ofereceu por educação, você aceitou por educação e não gostou. Como é que você vai falar isso em Libras? Você tá, sei lá, numa festa, tem um surdo lá, o surdo te oferece, você experimenta, não gostei não. Como que você vai falar isso? Se você não sabe Libras, você vai deixar de ter uma interação com o surdo só porque você não sabe os sinais dessas palavras? Eu não gostei. Como é que você falaria isso, mesmo sem saber sinais? Libras é mímica, então? É isso que eu vou aprender no curso Sinais Fácil? Não, de jeito nenhum. Isso você vai fazer no começo. O que eu quero que vocês entendam é: não perca a oportunidade de conversar com um surdo porque você não sabe o sinal daquilo que você quer dizer. Então, assim, melhor do que soletrar, a gente viu ontem que soletração não é Libras. Então, melhor do que ficar soletrando, faça uma mímica, faça uma expressão corporal, faça uma expressão facial e interaja, conversa com aquele surdo. Com o tempo, você vai desenvolver fluência. E no curso Sinais Fácil, eu te ajudo a fazer isso. Recursos para interagir enquanto você for iniciante, mas eu vou te dar o vocabulário para você aprender a colocar os sinais, as expressões nos lugares certos, e aí chegar no nível avançado, no nível de fluência, mas é uma fluência com naturalidade. Isso dá certo? Será que esse método, poxa vida, mas todo curso que eu vejo aí, a pessoa decora lista de sinais. Tem amigo meu que fez curso que aprendeu 10 mil sinais. Tem amigo meu que sabe cantar 20 músicas em Libras. E aqui no curso Sinais Fácil eu vou ficar aprendendo mímica. Nananina, não. Você vai desenvolver a sua fluência com naturalidade. O método dá certo? Olha só, aqui é a página do curso Sinais Fácil. O legal dessa plataforma que eu coloquei o curso é que tem essa interação aqui, na plataforma mesmo. Então, vocês vão conseguir interagir, tem atividades que vocês vão responder por aqui, tem material também extra que eu coloco o link aqui, vocês vão conseguir acessar, então é bem legal. Olha o que a Michele falou, curso muito didático. Obrigada, professora, por nos oferecer essa preciosidade de curso. Os outros aqui eu vou passar rapidinho, porque é resposta de atividade, não quero dar spoiler. Aqui, ó, a pessoa comentou, né, que sinal é esse? Não lembro, eu todinha. Uma aula que eu falo um pouquinho sobre isso, né, que a gente muitas vezes fica bem confuso. Aqui, ó, a geometria espacial é muito importante mesmo. Ótima aula. Oh, o comentário do Ismael! Geometria espacial. Olha uma coisa importante que a gente aprende no curso Sinais Fácil, que nem todo curso ensina. Essa questão de você saber usar o espaço
para você sinalizar. Às vezes a gente vê lá, quem acompanha aí, né, gosta de ver os intérpretes nas janelas de Libras, na televisão, às vezes você vê, né, que ele está sinalizando aqui, aí de repente ele vira, para que isso? E como desenvolver isso? Faz diferença? No curso Sinais Fácil você vai entender. O que mais? Brincadeira, ó, muito legal a brincadeira, vou juntar a galera aqui, também é bem legal essa questão para você desenvolver a coordenação motora na Libras, isso é muito importante, o grupo Sinais Fácil ajuda você a fazer isso. Então, não é só mímica e você não vai só ficar aprendendo por meio dessas técnicas, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês um outro resultado da Elaine. Olha só o que a Elaine falou, né? Eu pedi para ela gravar um depoimento, porque a Elaine é muito emotiva. Então, se ela fosse falar aqui ao vivo, ela ia chorar, não ia dar muito certo. Então, olha só o que ela gravou para falar. Minha maior dificuldade foi ver que os surdos me entendiam, mas que a minha sinalização com certeza era o português, o famoso português sinalizado. Eu já conhecia muitos sinais, eu sempre, desde que comecei a conhecer o idioma, tive contato com a comunidade, tenho amigos surdos e só depois que eu fiz o curso Sinais Fácil que eu posso dizer que realmente destravei e consigo sinalizar com naturalidade da maneira como o surdo enxerga o mundo. Por que eu digo isso? Porque o surdo, a comunicação dele é a imagem do pensamento e não era assim que eu enxergava, eu precisava me colocar no lugar do surdo. E o curso Sinais Fáceis, com as aulas, os exercícios, as dicas, me ajudou a entender que o idioma não é apenas regras ou gramática, mas é um idioma que vem do nosso coração. Então eu quero agradecer muito toda a dinâmica e a forma como o curso é realizado. Tem me ajudado muito. Além de sinalizar de forma natural, eu até consigo prestar alguns serviços, né, em eventos, em lives como intérprete. Então, muito obrigada, Thaís e toda a equipe do Sinais Fácil. Espero que todos que estejam nos assistindo também aproveitem bastante a Semana da Libras. Português sinalizado. Esse é algo muito comum. Porque, assim, geralmente as pessoas têm a ideia, até alguém comentou isso ontem, que, assim, parece que a Libras é igual ao português. Então, se eu pegar uma frase, que nem, por exemplo, essas que a gente viu, né? Hoje tá muito calor. Se eu fizer essas palavras em sinais, pronto, eu tô fazendo Libras. Então, eu falaria, hoje está muito calor. Mas isso não é Libras, porque a Libras tem a gramática, tem a estrutura dela. E quando a gente fica muito preso a decorar vocabulário, a decorar a lista de sinais, a gente corre um grande risco de aprender esse português sinalizado, que é o que acontecia com a Elaine. Aí, quando ela entrou no nosso método, ela percebeu como colocar o sinal, como transformar a imagem do pensamento e como sinalizar de uma forma natural. Aí, agora eu vou compartilhar com vocês. Essa eu acho que vai dar certo. Tem que dar certo. Eu comecei a pedir perdão para os surdos, Thaís, para conversar. Perdão para os surdos. Esse eu achei o melhor. Essa vocês estão conseguindo ver aqui, a tela do YouTube? Sim. Maravilha. Então, olha só. Tá vendo aqui? Quem é aqui no cantinho? Trabalhando comigo. É a Elaine. Olha só a sinalização. Então foi muito bom. Eu só tenho gratidão e agradecimento. Acho que era isso que eu tinha para falar, Val. Oi, Esther. Nossa, obrigada pela sua fala, viu? Pela sua contribuição. Nossa, que incrível. Que incrível ouvir esse seu relato de crescimento, sabe? O quanto o grupo aprendeu, né? E as mudanças, né, que a oficina ela provocou em cada um deles. O método dá certo ou não dá certo? Então, a gente falou hoje sobre essa questão, né? A gente vai usar os recursos que a gente tem,
Depois a gente vai aprender os sinais, mas a gente vai interagir com o surdo. O que a gente quer é interagir com os surdos. Pessoal, aí amanhã estejam com a gente novamente, que a gente vai ver isso daqui, ó. A gente já viu o que é o R da técnica HEAR. O R é de reconhecer, o I é de interagir, e o segundo R é do quê? Aí a gente vai responder essa pergunta aqui. Em quanto tempo eu vou ficar fluente em Libras? Você que está no TikTok, entra lá no meu perfil, clica no link, vai para o grupo para amanhã você assistir a aula ao vivo pelo Zoom. Em quanto tempo eu vou ficar fluente? Quando o curso promete ficar fluente em 4 semanas, 8 semanas, em 4 meses, será que eu posso acreditar nessas promessas? E no método Sinais Fácil, quanto tempo leva para ficar fluente? Nós vamos descobrir na aula de amanhã, gente. Estejam conosco, convidem outras pessoas, convidem os amigos, os parentes, os vizinhos, convida todo mundo que tiver interesse em conhecer um pouquinho da Libra.